Declaro aberta a 20ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfordini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regime interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite ao presidente, a todos os vereadores, Boa noite. ao público presente, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Conforme tantos vereadores e tanta população sabe, né, lá por volta de fevereiro e março, eu fiz um trabalho a respeito de supostas irregularidades no Conselho de Segurança Comunitário de Segurança Pública, o CONSEP, praticadas pelo então presidente à época. Fiz um relatório de 40 páginas, encaminhei para a Prefeitura Municipal, encaminhei também um relatório, o mesmo relatório, para o Ministério Público, e nesse ato eu contei com as assinaturas do vereador Nino, do vereador Rodrigo, do vereador Júnior, e agora o trem está correndo. O trabalho nosso a gente fez, né? E eu tenho acompanhado de perto, o máximo que eu consigo, isso, né? Porque algumas diligências, algumas coisas que são executadas tanto pela Prefeitura, tanto pelo Ministério Público e, eventualmente, por outros órgãos, são diligências que a gente consegue vislumbrar depois, né? Mas uma das diligências que foi feita foi a reanálise da prestação de contas, que foi ordenada pelo prefeito Juninho Cavini ao controle interno da Prefeitura Municipal. E essa reanálise ficou pronta no final de abril, e eu consegui ter acesso a ela hoje. Já tinha mandado um e-mail para a Prefeitura, que assim que eles conseguissem me disponibilizar, era para eles me disponibilizar. E como eu gosto de ser transparente com as pessoas, todo novo fato sobre o assunto que vier à tona, né, que eu tiver ciência, eu vou estar divulgando. Então, a reanálise foi feita pelo controle interno da Prefeitura, determinada pelo prefeito municipal Juninho Cavini, e nele o controle interno analisou toda a documentação que já havia sido apontada anteriormente e que havia sido aprovada as contas da maneira incorreta. E o controle interno, em sua reanálise, deu razão para mim. Só que eu estava errado. Não são R$43 mil de diferença. São, deixa eu só ver aqui, R$ 58.448,36. Ou seja, é mais do que eu pensei. R$ 58.448,36 de diferença. E nas palavras do controle interno da Prefeitura, abre aspas, considerando o valor repassado e o valor que foi gasto efetivamente com o plano de trabalho,
identifico a necessidade de devolução de R$ 58.448,36, valor acima daquele identificado pela denúncia. Daí continua. De acordo com o princípio da autotutela na administração pública, simulado pela súmula 473 do STF, que diz que a administração pública pode anular seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Anulo o ato administrativo feito por esse controlador que aprovou as contas do CONCEP, devido a vícios que o tornam ilegal, apesar de ter sido apreciado com boa-fé. Avalie ainda nos termos do... Isso é o texto do controle interno da Prefeitura. Avalie ainda nos termos do artigo 72, inciso 3º, a linha C e D, da Lei 13.019 de 2014, a prestação de contas do CONCEP como irregular, devido a evidentes danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico e possível desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Orienta ainda a instauração de sindicância para que sejam averiguados todos os fatos denunciados pelo vereador Lucas Rafael, visto que comprovadamente a diferença significativa nos recursos realmente gastos e comprovadamente foram enviadas transferências PIX ao presidente do CONCEP, possivelmente utilizando recursos públicos da Prefeitura Municipal, levando suspeitas de improbidade administrativa, peculato e, devido à má-fé empregada na apresentação da prestação de contas, suspeitas de falsidade ideológica. Na reanálise da prestação de contas, somos pela reprovação das contas devido a todos os fatos citados acima. Fecha aspas. Então, esse é o fim do parecer da reanálise da prestação de contas do CONCEP. Eu sei que, por uma parcela das pessoas, eu fui criticado na época, eu posso, eventualmente, ter me excedido em alguns momentos, mas tudo aquilo, eu fiquei sob pressão em alguns momentos. Posso ter me excedido, mas o meu trabalho acabou tendo esse resultado. Ou seja, agora a Prefeitura, sabendo disso, constatado pelo controle interno, ela está tomando as medidas cabíveis. Assim como o Ministério Público tem o seu procedimento lá, que eu ainda não tive acesso, mas vou buscar o mais breve possível. No e-mail que me enviaram a respeito disso, com esse documento, o e-mail está escrito: aproveito o ensejo para informá-lo de que estamos sendo orientados pela assessoria jurídica de Belo Horizonte para iniciarmos a tomada de contas especial, conforme prevê a lei federal sobre o marco regulatório. Assim que o procedimento for dado início, iremos informar as partes interessadas por meio de intimação oficial. Mas já ressalto que a Prefeitura Municipal já está buscando os meios adequados para tomar as providências administrativas que forem cabíveis ao caso. Ou seja, houve um erro que não foi feito de má-fé pelo responsável por aprovar as contas ou reprová-las, porque, como eu disse naquela vez, notas duplicadas que haviam sido apresentadas no fórum também foram apresentadas lá embaixo, e agora, vendo isso, a Prefeitura fez o trabalho dela, está efetuando o trabalho dela e tomará todas as medidas, que estão dentro da lei, principalmente a 13.019, para sanar esse problema. A tomada de contas especial está lá na lei, como, salvo melhor juízo, eu ainda preciso estudar melhor sobre o tema, mas é como se fosse uma auditoria que é realizada. Não sei como vai se dar essa questão, mas torço que tudo se desenvolva pelo bem do nosso município, pelo bem do dinheiro público. E queria ressaltar aqui que o trabalho que eu fiz desde o início, e o trabalho que eu venho efetuando também a respeito disso, em nenhum momento é para descredibilizar a instituição CONCEP. Em todos os momentos, e hoje mesmo eu falei, olha, houve irregularidades decorrentes de atitudes do então presidente, segundo a minha interpretação. Para as pessoas que estão lá agora, porque o presidente da época pediu seu afastamento, para as pessoas que estão lá agora, para o presidente atual, para o diretor administrativo, para o conselheiro fiscal, eu desejo que efetuem um trabalho com lisura, um trabalho bom, um trabalho correto, um trabalho reto, um trabalho pelo bem do povo. Eu torço para que aquelas irregularidades sejam sanadas e sei da importância que o CONCEP tem para o nosso município. E permaneço à disposição de todos,
quem quiser ter acesso a esse documento que eu acabei de ler. E qualquer novidade que eu, porventura, venha a ter, eu vou informar tanto o plenário e tanto a população. Muito obrigado. Senhor presidente, boa noite. Apareceu Brolese Filho, ele está inscrito aqui no pequeno expediente. Ele não vai fazer uso da palavra? Não. Eu não posso fazer uso da palavra no lugar dele? Concede? Pode. Obrigada. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite também aos demais colegas. Público presente, o Jonas, sempre presente aí. Boa noite. Seja sempre bem-vindo. E também ao público que vai nos acompanhar aí pelo Facebook, nas redes sociais, YouTube, e também aos funcionários dessa casa. Obrigada aí, colega vereador, pela a sessão aí do uso da palavra. Em 25 de março, eu e meu colega Lourenço, nós fizemos uma visita lá naquela ponte, né? Logo após a venda do Chiquinho, que vai sentido a Munhoz, Bueno Brandão a Munhoz. E, assim, foi a pedido de vários moradores, e a preocupação em relação àquela ponte, né? Que ela uma parte dela está afundando, e aí Lourenço fez vídeo, fez fotos debaixo da ponte, e realmente nós pudemos observar que se trata de uma ponte feita de madeira, e foi feito o asfalto em cima dessa ponte. Então, parte da estrutura dessa ponte ela está tá danificada, né, por ser muitos anos que foi construída, e tem uma dessas madeiras que cedeu, e esse paredão de pedra também, de um lado, está todo trincado e cedeu. E aí eu fiz um requerimento, né, junto com meus colegas aí, o Nino, né, que a gente fez, né, através da Comissão aí de Serviços Públicos Municipais. Então, eu como presidente, o Nino como vice, e o Lourenço também, que faz parte aí como membro. E aí chegou hoje, né, a resposta desse requerimento. Eu gostaria de fazer a leitura aqui, breve, né, do que foi colocado aqui na resposta. Ofício número 306/2025, Bueno Brandão, 11 de junho de 2025. Prefeitura Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, para a Câmara Municipal de Bueno Brandão, assunto: resposta ao requerimento 031/25, 2025. Cumprimento-os cordialmente, vimos por meio deste manifestar-nos em resposta ao requerimento 031/2025, solicitando informações relativas ponte de madeira do bairro Vargem Grande. Apresentamos o laudo técnico 058/2025 da ponte de madeira do bairro Vargem Grande, localizada na estrada municipal Luiz Lodi, a 100 metros da venda do Chiquinho, sentido Bueno Brandão a Munhoz, que foi elaborado pelo engenheiro civil Jefferson Luiz Bueno, inscrito no CREA MG 249-983, com o apoio do engenheiro civil Edgar Francisco dos Santos, inscrito no CREA 206-582-D. Reiteremos nosso compromisso com a transparência e com a correta aplicação dos recursos públicos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, se fizerem necessário. Atenciosamente, Marina Borges da Silva, secretária municipal do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Josenberg Xavier, secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos. O laudo técnico da ponte da Vargem Grande. Introdução. O presente laudo técnico foi solicitado pela secretária municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Esse laudo caracteriza pela inspeção da ponte que está localizada na estrada que liga Bueno Brandão a Munhoz. Esta vistoria foi analisado o estado de conservação da ponte de forma
avaliar sua integridade. Considerações iniciais. Edificação ponte de madeira com base em pedras. Endereço, Estrada Municipal Luiz Lorde, bairro Vargem Grande, Bando Brandão, MG. Hidrologia, ponte sobre o Rio das Antas. A data da vistoria. A vistoria técnica da ponte de madeira, Estrada Municipal Luiz Lorde, bairro Vargem Grande, foi realizada no dia 27/5/2025, no período da tarde. O objetivo da inspeção: a ponte executada com a estrutura do tabuleiro em viga de madeira roliça de eucalipto, com diâmetro aproximado de 40 centímetros. Sobre elas foram colocadas tábuas de espessura de 3 a 5 centímetros e depois coberto com lona com uma camada de terra de aproximadamente 40 centímetros de espessura. Sobre a camada de terra foi executada a pavimentação asfáltica. Estrutura de encontro com a margem do rio foi feito em pedra tipo matação assentadas sobre argamassa de cimento e também rejuntadas com argamassa. As dimensões da ponte são de 24 metros de comprimento de pista de rolagem e 7,40 metros de largura, estando a altura de 3,20 da água, com a largura entre a estrutura. No trecho mais estreito, 4,31 metros. Aqui tem as fotos, gente. Depois, aí, quem quiser ver a estação que está debaixo da ponte, aí eu passo para vocês dar uma olhada. Você pode observar, né? Está toda danificada, o paredão de pedra trincado. E tem também aqui tem uma madeira, né, de eucalipto que já caiu. Onde é a parte que está afundando. Aqui, ó, para vocês observarem, tem uma madeira de eucalipto, a viga, né, de eucalipto, que caiu, ó. Aqui, continuando aqui, rapidinho. Acabando aqui. Análise visual da ponte. A vistoria realizada pelo corpo técnico da Prefeitura foi realizada de forma visual e buscar analisar se há patologia na estrutura e o que ocasionou essas patologias. Na análise feita pelo corpo técnico da Prefeitura, foi levantada as seguintes informações. Para a execução da ponte, não foi executado nenhum projeto e também não foi seguido nenhuma norma técnica da EBNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo utilizada para a construção da ponte a expertise do profissional executor. Sem especificações ou base para análise, fica impossível atestar qualquer risco à estrutura. O que podemos analisar na ponte são algumas patologias visuais, patologias causadas pela ação do tempo e pelo trânsito de veículos, como buracos no asfalto, a queda de uma das vigas de eucalipto roliço da lateral da ponte e até mesmo uma erosão no solo que compõe a ponte. Essas patologias são demonstradas na foto abaixo. E aqui mostra também, né, o lado que está afundando. E aqui também, gente, corre a água que vem lá de cima, do morro. Ela escorre pela lateral aqui, prejudicando mais ainda. Ela cai tudo aqui do lado, por isso que está desmoronando também e afundando. Conclusão. Analisando a situação da ponte, conclui-se que a manutenção das patologias apresentadas na ponte não garante a estabilidade da estrutura. Para a garantia da estabilidade da estrutura, deverá ser contratado um laudo de profissional especializado na execução de pontes. Então, aqui só ficou mesmo, encerrando aqui o laudo de inspeção, em que foi elaborado pelo engenheiro Jefferson Luiz Bueno, da Rosa, e com apoio do Edgar Francisco dos Santos. Aí, resumindo, gente, se ela já está apresentando esses problemas já faz algum tempo, e se não tomar providência,
corre o risco de qualquer hora ela desmoronar, porque ali passa caminhões de batata, caminhões pesados. Então, se não tomar uma providência o quanto mais rápido possível, se ocorrer algum risco ali, quem que vai responsabilizar por esses danos? E, além disso, não tem nem proteção na lateral. Quando nós estávamos filmando, lá naquele momento, lá no dia que nós estávamos lá, eu e o Lourenço, passou um caminhão, estava lotado de batata. O chão chegou a tremer, a ponte chega a tremer. Por isso que vai formando essas crateras, a trinca nesse paredão e tudo mais. Então, gente, é uma situação assim crítica que tem que ser resolvida o mais rápido possível, até caso de interdição da ponte. Então, é uma coisa muito séria, que qualquer momento pode estar correndo um risco aí até de acontecer um acidente grave. Então, fica aqui meu pedido para que a prefeitura tome providência, né? Aqui já está, ó. Eu mesmo falou. Ponte foi feita de madeira, com terra, lona, e jogou o asfalto em cima, sem nenhum acompanhamento aí, técnico, nada, né? Não seguindo as normas aí da BNT. Obrigado, viu, senhor presidente? Oi? Obrigado, viu? Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 015/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 015/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 015/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 023/2025. Projeto de lei número 23, de 29 de maio de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, lei número 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente lei número 2763, de 14/11/2024, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada conforme a classificação abaixo e abre no orçamento vigente a Lei 2.763, de 14/11/2024, LOA 2025, crédito adicional na importância de R$ 6.489,62, distribuídos nas seguintes dotações. Total dos créditos adicionais: Secretaria de Desporto e Lazer, Taekwondo, subvenções sociais de R$ 4.989,62. Taekwondo, subvenções sociais de R$ 1.500.
Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação, Fundo Municipal da Assistência Social, FMAS, manutenção das atividades do Conselho Tutelar, menos R$ 4.989,62. Equipamentos de material permanente. Manutenção das atividades do Conselho Tutelar, menos R$ 1.500, equipamentos de material permanente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, menos R$ 6.489,62. Bueno Brandão, 29 de maio de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025. Orçamento vigente, crédito adicional suplementar Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar a autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária, e que subsidiaram os repasses das subvenções da Associação Minas de Taekwondo como recurso de emenda especial do deputado federal Júnior Amaral, no valor de R$ 6.489,62, sendo que, para tanto, altera-se as leis municipais número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal número 2.755, dia 30 de julho de 2024, Lei da Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para elaborações de Lei Orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar novos protestos e estimas de consideração. Bueno Brandão, 29 de maio de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei veio acompanhado de estimativas de impacto orçamentário. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 023/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. A palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Queria agradecer o deputado federal, Júnior Amaral, em parceria com o deputado estadual Caporeso, pelo trabalho que eles vêm efetuando para o município de Bueno Brandão. E mais uma prova disso é esse recurso que vai ser repassado para o Taekwondo. E, nesse caso, a gente também tem que agradecer muito a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, a gestão fiscal que foi realizada pelo ex-prefeito Silvio Félix e a gestão que vem sendo realizada agora pelo prefeito Juninho Cavini, porque é um recurso de transferência especial que foi destinado para o Conselho Tutelar, para assistência social, sobrou dinheiro várias vezes, e com essas sobras agora, o final dessa sobra, a gente está conseguindo atender a demanda aí da Associação Minas de Taekwondo, no qual eu já participei, já dei aula como voluntário, me formei como faixa preta na arte marcial, e eu sei a diferença que o esporte faz na vida das pessoas. Tanto arte marcial, futebol, handebol, basquete, jiu-jitsu, muay thai, entre outras modalidades. Então, cabe a nós, pessoas públicas, sempre apoiar, na medida do possível, o esporte no nosso município. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 023/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 023/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro.
Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 023/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 048/2025. Projeto de lei número 48, de 2 de junho de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente a Lei número 2.763, de 14/11/2024, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada, conforme a classificação abaixo, e abre o orçamento vigente na Lei 2.763, de 14/11/2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de R$ 481.104, distribuídos nas seguintes dotações. Total de crédito adicional. Calçamento, bairro Boa Vista e Lagoa. Convênio MIDR, R$ 481.104. Obras e instalações. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de R$ 481.104. Artigo 3º. Fica revogada a íntegra da Lei Municipal número 2.792, de 11 de março de 2025. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 2 de junho de 2025, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária, que subsidiaram as despesas dos calçamentos do bairro Boa Vista e Lagoa, convênio com IMIDR 94, 85, 28, 23, provenientes ao recurso de transferências do convênio celebrado entre o município de Bueno Brandão e a União, para o intermédio do Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, contrato de repasse sobre o número 10.89.64.4.75, 94.85.28, 2023, MIDR Caixa, no valor de R$ 481.104, sendo que, para tanto, altera-se as leis municipais no número de 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal do número 2.755, no dia 30 de julho de 2024, Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025. Sendo o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos e estimas de consideração. Bueno Brandão, 2 de junho de 2025, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 048/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. A palavra com a vereadora Cláudia
Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Na realidade, esses 3 projetos que nós, o primeiro que nós votamos, 023, esse, o 048, e o próximo que também nós vamos votar, o 051, se trata do mesmo assunto, que é de abertura de crédito adicional suplementar. Então, alterando aí o plano plurianual, né, e abrindo no orçamento vigente esse crédito adicional no valor de R$ 481.104. Se trata, né, para calçamento do calçamento da Boa Vista e também a Lagoa. Então, inclusive, a gente já até votou esse projeto, né, esse ano, mas como ele veio, né, com alguns erros e acabou alterando e mandou para nós votar novamente. Então, eu vejo a importância, né, desse calçamento, vejo que já é uma promessa, já faz um bom tempo, né? Então, é um pedido lá dos moradores, né? Então, com certeza, a gente está junto nessa luta aí para que realmente realize esse projeto e que, o mais rápido possível, que seja feito esse calçamento lá, que vai beneficiar muitas famílias, né? O Júnior está lá, sabe a luta, né? A empresa dele. Então, a gente está aí para aprovar e, com certeza, melhorar cada vez mais. E estamos juntos aí para lutar por melhorias aí para o nosso município. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente. A palavra com o vereador Lucas Rafael Santos. Primeiramente, queria parabenizar, né, a destinação do recurso, indicação lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, salvo melhor juízo, pelo deputado federal Rafael Simões. E queria falar, né, que eu fiz um requerimento, que já está na pauta, inclusive, 040, para dispensar o interstício mínimo desse projeto e aprovar os 2 turnos hoje. Por que eu fiz esse requerimento? Porque a Prefeitura ela já fez a licitação para essa obra. Só falta ter a dotação orçamentária. Então, a partir do momento que a Câmara Municipal aprovar o projeto, o prefeito sancionar o projeto, o prefeito já vai ter a possibilidade de emitir a ordem emitir a ordem de serviço e a empresa que vai executar o calçamento já começar a trabalhar lá. Então, eu peço a todos os vereadores, né, que a hora que chegar lá no requerimento, que todo mundo vote a favor, para que a gente dê celeridade nessa importante obra para toda a população ali dos bairros Boa Vista, Barbosa, Lagoa e todo mundo que anda por ali. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 048/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 048/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 048/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 050/2025. Projeto de lei número 50, de 5 de junho de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, lei número 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente a lei número 2763, de 14/11/2024, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada conforme a classificação abaixo e abre o orçamento vigente na Lei 2.763, de 14/11/2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de R$ 70.000, distribuídos nas seguintes dotações. Total de crédito adicionais, R$ 70.000. Fundo Municipal de Saúde, repasse ao Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus,
R$ 59.800. Subvenções sociais. Repasse ao Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, contribuições, R$ 10.200. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de R$ 70 mil. Artigo 3º. Na lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 5 de junho de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, consignado no mesmo a dotação orçamentária, e que subsidiaram as despesas com o repasse para o Hospital de Maternidade Senhor Bom Jesus, proveniente de recursos de transferência do Estado de Minas Gerais, com recurso do Sistema Único de Saúde, SUS, resolução do SES-MG, LC 171/2023, no valor de R$ 70 mil, destinado à aquisição dos equipamentos de ventilação e serviços de instalação ao centro cirúrgico do Hospital de Maternidade Senhor Bom Jesus, sendo que, para tanto, altera-se nas leis municipais o número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal, no número 2.755, de 30 de julho de 2024. Lei da Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025. Ressalto que a administração municipal não tem medido esforços na busca de recursos financeiros para a plena operacionalização do centro cirúrgico do hospital, reconhecendo sua importância de estratégica para atendimentos à saúde da população de Bueno Brandão na região. Em 2024, o deputado estadual Duarte Bechir já destinou R$ 50 mil para a instalação de equipamentos iniciais no referido centro. Os recursos previstos nesse projeto permitirão dar continuidade a esse avanço, viabilizando a aquisição do equipamento de ventilação e a execução dos serviços de instalação necessária para atender às exigências técnicas apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual durante a vistoria realizada no ano passado. Sendo que cumpre no momento, reitero a relevância deste proposição legislativa e contamos com o apoio desta Casa para celere aprovação e fim de garantir à nossa população melhores condições de saúde e atendimento no hospital. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 5 de junho de 2025, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 050/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Eu fico contente, tanto com esse projeto número 50 de 2025 e tanto próximo, né, que a gente vai votar, o número 051 de 2025, porque ambos tratam de apenas um tema, que é a destinação de recursos para a questão do centro cirúrgico
do nosso município. E eu lembro como se fosse hoje. No ano passado, no dia que a gente estava cortando o bolo lá na praça para a população, onde o então prefeito Silvio, junto com o atual prefeito Juninho e ex-vice-prefeito, informaram toda a população que estava lá presente que na semana anterior ao aniversário da cidade, a Vigilância Sanitária Estadual tinha dado um ok para o centro cirúrgico. E para isso faltavam alguns equipamentos. E agora eu fico contente de saber que a Prefeitura tem buscado esses recursos para equipar o nosso centro cirúrgico e colocar ele em funcionamento o mais breve possível. E essa é uma luta de muito tempo, não só da atual administração, mas também de toda a população que clama por esse centro cirúrgico estar funcionando, né? O primeiro recurso a ser destinado, salvo melhor juízo, foi em 2012, através do deputado Duarte também. À época, o Silvio e o Juninho nem cargo tinham. O centro cirúrgico foi construído e a promessa que eles haviam feito, que era de construção do centro cirúrgico, foi cumprido. O que faltava era colocar o centro cirúrgico em funcionamento. E as normas da vigilância sanitária são muito complicadas. Muda mês por mês, muda o tempo todo. Depois veio pandemia, dificuldade de recursos, e agora a gente está tendo aqui essa questão, né, do ok da Vigilância Sanitária Estadual e da Prefeitura buscando esses recursos para equipar o nosso centro cirúrgico, para que a gente consiga ter crianças nascendo em Bueno Brandão, ter cirurgias de média e alta complexidade sendo realizadas em Bueno Brandão, assim como outros municípios, como Ouro Fino, como Pouso Alegre, Poço Fundo, que o Renato, do Hospital Gimirim, veio aqui semana passada. Então, a gente tem que ficar contente. Independente de lado político, a gente tem que torcer para as coisas darem certo e não torcer para as coisas darem errado. A gente tem que pensar sempre, em primeiro lugar, no nosso município de Bueno Brandão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Aqui está falando esse repasse, né, da transferência aí do SUS, através do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$70 mil para compra de equipamentos, né, de ventilação. Aí, eu gostaria de saber, né, se o Lucas souber, a questão de ventilação, seriam os ventiladores? Tem mais equipamentos para a compra? Porque fala só equipamentos de ventilação, se você puder, se eu souber, né, lógico. Me dá a parte? Sim. Vereadora Cláudia, o que eu sei é que o hospital ele necessitava de um aparelho, eu não sei o nome correto, de regulagem de temperatura, né? Porque num lugar está muito quente, o outro está muito frio, então é essa questão da sala. Agora, na questão técnica, eu realmente não sei te explicar. Mas, como a gente está vendo que o dinheiro está indo para o hospital, né? A gente está vendo que a gente está tendo um avanço aí na questão do centro cirúrgico. Então, independente se precisar de mais, o importante é a gente começar agora para a gente dar prosseguimento a esse importante projeto para o nosso município. Sim, com certeza, né? Eu vou estar votando a favor também, porque, assim, quando fala de centro cirúrgico, né? Quando o Renato veio aqui, né? Que é o diretor lá do Hospital de Poço Fundo, né? Gimirim. Então, veja a importância, né? Na época eu questionei e falei assim, você vê, a gente construiu, né? Construiu o centro cirúrgico e o centro cirúrgico não funcionar. Isso é uma perda muito grande para o município, que desde 2009, né, que fechou em 2009, não se nasce Bueno Brandenses, né, registrados em Bueno Brandão, nascidos, né, nossa cidade. Então, é uma pena muito grande. Agora, se conforme você já falou que a questão da vigilância está tudo ok, e realmente vai abrir o centro cirúrgico, eu fico muito feliz. Porque, assim, eu devo muito ao Hospital de Bueno Brandão, porque minhas 3 filhas, né, a Laura, a Luísa, a Lavina, todas elas nasceram aqui em Bueno Brandão, no hospital. Né, com a ajuda do meu esposo, todas elas nasceram aqui.
Então, né, só o meu caçula que nasceu em Ouro Fino, porque e lá em 2011 já o centro cirúrgico já tinha fechado. Então, eu fico muito feliz, sim, que realmente que foi uma promessa lá atrás, há muito tempo atrás, que foi feita, que, né, o então prefeito, na época, diz que ia construir e fazer funcionar o centro cirúrgico. Então, é o que a população mais clama, né? É saúde, poder fazer, né, as cirurgias aqui de médio porte, e quantas, né, cirurgias que poderia estar fazendo aqui no município. Então, que seja, né, muito bem-vinda e realmente concretize esse sonho. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 050/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 050/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 050/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 051/2025. Projeto de lei número 51, de 5 de junho de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, lei número 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente lei número 2763, de 14/11/2024, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada conforme a classificação abaixo e abre o orçamento vigente lei número 2763, de 14/11/2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de R$ 130 mil, distribuídos nas seguintes dotações. Total de crédito adicionais, R$ 130 mil. Fundo Municipal de Saúde, repasse ao Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, R$ 130 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação. Fundo Municipal de Saúde, repasse ao Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, menos R$ 130 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 5 de junho de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária, que subsidiaram as despesas com repasses para o Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, provenientes do recurso de transferência do Estado de Minas Gerais, com recurso do Sistema de Saúde Único de Saúde, o SUS. Resolução do SESMG-LC 171 de 2023, no valor de R$ 130 mil, destinados à aquisição de equipamentos de ventilação do centro cirúrgico no Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, sendo que, para tanto, altera-se as leis municipais 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal de número 2.755, de 30 de julho de 2024. Lei da Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de Lei Orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024,
LOA 2025. Ressalto que a administração municipal não tem medido esforço na busca de recursos financeiros para a plena operacionalização do centro cirúrgico do hospital, reconhecendo sua importância estratégica para atendimentos na saúde na população de Bueno Brandão e região. Em 2024, o deputado estadual Duarte Bechir já destinou R$50 mil para a instalação de equipamentos iniciais no referido centro. Os recursos previstos neste projeto permitirão dar continuidade a este avanço, viabilizando a aquisição do equipamento de ventilação e a execução dos serviços de instalação necessário para atender às exigências técnicas apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual durante a vistoria realizada no ano passado. Sendo o que cumpre no momento, reitero a relevância desta proposição legislativa e contamos com o apoio desta Casa para suas celeres aprovação, a fim de garantir à nossa população melhores condições de saúde e atendimento no hospital. Sendo o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Bueno Brandão, 5 de junho de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 051/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 051/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 051/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. Projeto de lei número 051/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 023/2025 do vereador Rodrigo Arrelardo Silva. Indicação número 023/2025. Senhores vereadores, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do regime interno, indica o senhor prefeito municipal que avalie junto à Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agrícola e o Meio Ambiente a possibilidade de realização de manutenção da estrada, construção da bacia de contenção e a feitura dos esgotos da estrada vicinal que liga o bairro Boa Vista dos Vicente até o Pinhalzinho dos Góis. Esta estrada é conhecida tradicionalmente como Estrada Velha, por onde o início transitava a linha do ônibus de Bueno Brandão a Ouro Fino, tendo como início as margens MG 295, em frente à propriedade do senhor Benzelai. O trecho em tela para manutenção se estende desde a propriedade do senhor José Pereira até a propriedade do senhor Valdir Donizete Martins, Valdir da Delegacia. Justificativa. Foi realizada no trabalho há pouco tempo nessa estrada, porém não foi contemplado a serviços de sua totalidade e extensão. Neste caso, solicita-se a complementação do trabalho no trecho citado, que hoje se encontra estreito com área de brejo.
O local, apesar de pouco trânsito por pessoas, nessa época do ano, é um local de escoamento de produção de café. Além disso, a melhora da transfegabilidade da estrada valoriza o patrimônio dos proprietários dos imóveis que ficam no entorno da estrada. Sala de sessão, 12 de junho de 2025, Câmara Municipal de Bueno Brandão. Vereador Rodrigo Arrelário Silva, Partido Agir, 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 0023-2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 0023-2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 040-2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Sempre falta alguma coisa. A gente não pode dispensar a leitura do requerimento? Porque todo mundo sabe o que é. Não tem que ler. Mas tem projeto que a gente dispensa a leitura. Atrás, 5 minutos a mais, 5 minutos a menos. Quem está com uma pelota a mais. Só as merdas, tá com foto. Tá pálido. Nossa, também. Dessa vez, então, você foi para o Rosinelli. Pelo menos dessa vez, foi para o Rosinelli, isso foi você. É mesmo, tudo bem, eu sei. Daí tem que vir com o pulso aí. Não é bem assim. E tem os funcionários também. Complicado. Aceitaram. Antes já funcionava assim. A reunião era 7 horas. Antes era 7 horas. Teve uma época que era às 2, né? Não, se não for 7 horas, eu vou negar a mão, que eu não dou conta. Ai, 2 horas? Acho que foi no último mandato, aquele outro mandato que a senhora teve, a senhora Lena. Quando entramos aqui era 2 horas. Era 2 horas? Essa estrutura. Pra mim O precisava último mandato que a senhora teve como vereador. 12 horas. Acabava de almoçar já vinha. Era assim. Viu? As carnes aí foi 7 horas. Só não lembro, reunião 2 horas. Obrigada.
Agora não vem ninguém, não. Requerimento número 40, 2025. Senhor Presidente, o vereador que esse subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, do inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação em segundo turno o projeto de lei número 048/2025, sala de sessão Câmara Municipal de Bueno Brandão, a 16 dias do mês de junho de 2025. Lucas Rafael Santos, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, o requerimento número 040/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 040/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 048/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 048/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 048/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 048/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 048/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista a disposto no artigo 234 do requerimento interno, o projeto de lei complementar número 015/2025 e o projeto de lei número 048/2025, já aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 015/2025 e do projeto de lei número 048/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final,
o projeto de lei complementar número 015/2025. Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 048/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 048/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 048/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 048/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.